Aleluia. Se puder abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, apenas o versículo 8. Amém, Jesus. Glória a Jesus. É Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluias. Diz assim o verso 8. João 3, verso 8. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A igreja pode glorificar a Deus por essa palavra? Amém. Pode ser assim, tá? Em nome de Jesus. Nós congregamos na igreja aqui em São José do Rio Preto, lá na Belém, Vista Bonita. Amém. Louvado seja Deus por isso. É uma igreja pequena, humilde, não se compara com a grandiosidade desse templo, mas o mesmo Deus que habita lá neste momento é o mesmo Deus que também se encontra, que eu já pude sentir a sua presença nessa casa. Glória a Deus. Eu confesso que em todos os momentos, desde as orações a qual foram feitas, desde das mensagens que foram lidas, os louvores que foram cantados nesta noite, em tudo Deus confirmava esta palavra. Louvado seja Deus. E para edificar também a fé dessa igreja, a fé do nosso pastor, glórias a Deus, eu agradeço a Deus, agradeço a Ele também por essa oportunidade. Na última reunião de obreiro lá na sede, quinta-feira, estava lá acompanhando meu pai, e no término da reunião de obreiro, eu, orando a Deus no meu particular, nem abri a boca. Mas só falei para Deus: Senhor, esse templo aqui é seu, todos esses servos aqui também são seus. Então inclina pelo menos os olhos de algum deles ao meu favor, para que eu possa anunciar a tua palavra. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que tudo quanto nós pedimos, e que seja da vontade dele, nisso o Senhor nos ouve. Amém. E graças a Deus, terminou a reunião, saímos lá para fora, estava prestes a montar na moto e ir para casa. Aí o pastor me chamou, conversamos ali rapidamente, e foi me dada essa oportunidade. Então, para edificar a fé dessa igreja, a fé do pastor, o que acontece aqui hoje, nessa noite, é fruto de oração e também é um algo a qual está em concordância com a vontade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluias. Culto este de jovens, e não tem como. Eu pensei em algumas mensagens, mas Deus gravou no meu coração falar acerca do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, nesta mensagem, nós vamos ver a origem do Espírito Santo dentro do conteúdo bíblico. Aleluia, porque nós sabemos que Deus não tem um Criador, mas desde o princípio em que ele começa a ser narrado, dentro da concordância bíblica, é isso que nós vamos estar, aleluia, aprendendo nessa noite. Louvado seja Deus. E lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a superfície do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Semelhantemente, sem forma e vazia era a minha vida outrora. Semelhantemente, alguém pode ter entrado nessa casa com uma causa a qual aparenta ser totalmente sem forma e vazia. Mas eu quero te anunciar nesta noite que o mesmo Espírito Santo de Deus que se movia sobre a face das águas no princípio é o mesmo Espírito que se move sobre essa casa. Aleluia. E o que o Espírito Santo faz neste lugar? Ele traz, aleluia, uma nova forma de pensar, de agir
Deus na nossa vida, o mundo vai deixar dentro de nós um vazio. O homem pode procurar preencher o vazio do seu coração com uma droga, com uma bebida, com o dinheiro, com os recursos limitados deste mundo, mas o vazio sempre vai estar lá. Mas o Espírito Santo se encontra aqui presente. Ele dá forma, aleluia, na minha e na sua vida. Ele molda o nosso caráter. O Espírito Santo é quem dá forma e preenche o vazio e traz sobre o meu entendimento e o seu uma esperança de uma nova vida, juntamente com Cristo Jesus. Aleluia. Cristo está na minha e na sua vida. Às vezes o fardo pesa, mas é Jesus Cristo quem nos ajuda a carregar. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. E sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o crente não permanece de pé na presença de Deus. Se não houver a presença constante do Espírito Santo em nossa vida, já estamos nós derrotados, fracassados. Mas uma vez que morremos para este mundo e ressuscitamos em Cristo e trazemos o Espírito para a nossa vida, somos nós mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Foi dito no louvor desta noite: no meio da tempestade, nós voamos. E quem traz a sensação de leveza em meio à tempestade é o Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, o nosso olho não sai de frente do problema. Sem o Espírito Santo, apenas nós enxergamos o problema e a dificuldade. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele fortalece a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele foi uma força atuante na criação do homem. Gênesis 1, verso 26. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando diz, o dizer, ou seja, a palavra que sai da boca de Deus é, na verdade, o próprio Jesus Cristo em ação, desde o princípio. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Quem é o verbo? A palavra é Jesus Cristo. Então, toda vez que Deus abre a boca e diz, quem manifesta a ação juntamente com o Espírito é o próprio Jesus Cristo. Façamos, está no plural, ou seja, havia mais de uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, que são Deus. Aleluia. Os três são o quê? Os três são um. Aleluia. Então é uma trindade. Mas ele diz: façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí eu te pergunto: em que nós, criaturas mortais, somos semelhantes a Deus? Aleluia. Somos tão limitados. E Deus diz: façamos ele conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Vou louvar a Deus por isso. Irmãos, assim como Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos um ser tripartido, ou seja, constituído por corpo, alma e espírito. Aleluia. Então, assim como Deus é uma trindade, nós temos no nosso corpo tripartido, uma tricotomia. Então, nisso somos nós semelhantes a Deus. Mas qual seria o propósito de Deus com a criação do homem? Qual o propósito dele na criação da humanidade? O louvado seja Deus. Irmão, o propósito de Deus com a sua criação era que o homem, a humanidade, viesse a louvar e a glorificar a Deus em todo momento e em todo instante. Aleluia. Mas como é que nós vai louvar e glorificar a Deus em todo momento e em todo instante? Tem como isso? Tem. A possibilidade está na tua mão, está na minha mão, de louvar e glorificar a Deus em todo momento. Sabe como que funciona esse louvor?
é através da obediência. Quando obedecemos, louvamos a Deus. Quando transitamos nas ruas respeitando a lei de trânsito, nisso louvamos e glorificamos a Deus, porque estamos debaixo da obediência. Quando estamos no ambiente de trabalho e cumprimos aquilo que foi nos ordenado com excelência, nisso louvamos e glorificamos a Deus, porque estamos debaixo da obediência. Glória a Deus. Até mesmo a união de um casal, homem e mulher, através do casamento, isto também louva e glorifica a Deus, porque o casal está debaixo da obediência. Então a sua obediência, ainda que você não abra a tua boca, mas ainda que no silêncio, se estiver na obediência, está louvando e está glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas o que receberemos nós por essa obra? O que eu e você vai ganhar com a obediência ao Criador dos céus e da terra? Irmão, a realidade é que nós somos tripartido, corpo, alma e espírito. E quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, o nosso corpo será glorificado nos ares. Aleluia. Um corpo semelhante ao dos anjos, um corpo de glória. A nossa alma ganhará a eternidade, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E louvamos e glorificamos a Deus até mesmo no silêncio. Aleluia. Até de boca fechada glorificamos a Deus. Basta estar na obediência. Aleluia. Com a entrada do pecado no mundo, o Espírito Santo passa a atuar sobre a vida dos profetas. Ou seja, era da vontade de Deus que o Espírito Santo permanecesse na vida de Adão e Eva, e que eles viessem a comer o fruto da árvore da vida, vivendo eternamente. Mas quando eles cometem o pecado, o Espírito de Deus se afasta. Só que a humanidade estava como? Perdida no pecado. Então Deus ele passa a enviar o seu Espírito Santo na vida de alguns homens na face dessa terra. Deus então levanta profetas para que pudessem direcionar o povo para o centro da redenção para as nossas vidas. Oh, glória a Jesus. E Moisés foi um desses homens cheio do Espírito Santo. Mas quando Moisés se encontra com Deus, Deus primeiramente fala para ele: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Ou seja, eu consigo entender com isso que Moisés ele ainda tinha um caráter formado em conformidade com os modos e costumes do Egito. Aleluia. Semelhantemente, não pode haver santidade em um homem se o caráter dele estiver voltado segundo a direção deste mundo. Aleluia. Porque o mundo jaz no maligno. Glórias a Deus. Então, quando Deus pede para Moisés tirar a sandália dos seus pés, é Deus falando para Moisés: Moisés, agora o seu caráter vai ser formado segundo a minha reta palavra. Agora os seus pés vai estar firmado não em coisas terrenas, mas nas coisas que vêm do céu. Aleluia. Glória a Deus. E a orientação de Deus nas nossas vidas, Efésios 6, versículo 11 em diante, é para que nós venhamos nos revestir das armaduras do Espírito e calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Glória a Deus. Aleluia. Então a nossa armadura, o nosso revestimento é espiritual. Quem dá isso? É o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Outro profeta qual foi cheio de Deus foi Jeremias.
no capítulo 1, versículo 5 em diante, Jeremias ele se encontrava de maneira insegura, que nem eu também às vezes me sinto. Aleluias. Cheguei aqui nessa tarde e falei: Senhor, é só pela tua misericórdia, porque eu não posso nada, mas o teu Espírito que habita nesse lugar pode me revestir nessa noite, Senhor, e me usar em conformidade com a tua vontade. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. E Jeremias, sendo ser humano, ele também tinha as suas limitações. E Deus, entendendo todas essas coisas, Deus anuncia a Jeremias dizendo: antes que fosse formado no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei a profeta às nações. Só que Jeremias ele insiste em dizer: ai, Senhor meu, porque sou um menino e não sei falar. Aleluia. Aí Deus torna a dizer para Jeremias: não digas sou um menino, porque a quem eu te enviar, tu irá. A palavra que eu te disser, tu dirá. Então não digas que é apenas um menino. Aleluia. Porque eu, o Senhor, sou contigo. Aleluia. Deus é na sua vida. O inimigo vai tentar te parar. O inimigo vai tentar calar a tua boca. Mas existem povos e nações escravos no mundo, no pecado. Aleluia. E Deus quer levantar homens e mulheres nessa terra para que seja anunciada não a prosperidade terrena, mas o galardão da vida eterna, qual encontramos com Deus. Aleluia. Aleluia. E anunciar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas será que a palavra anunciada a Jeremias ficou para ele? A palavra vem dizendo que Deus o escolheu antes mesmo que ele fosse formado, antes mesmo que ele fosse tirado do ventre da sua mãe. Ele já estava santificado a profeta das nações. Mas essa palavra se limita a Jeremias de maneira alguma. João 15, verso 16: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Para quê? Para que o seu fruto permaneça. Glória a Deus. Tudo quanto pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nisso Ele nos ouve. Louvado seja Deus, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Aleluia. A qual foi cheio da presença do Espírito foi Isaías. Glórias a Deus. No capítulo 6, versículo 5 em diante, vai dizer que no chamado de Isaías ele é levado em visão ao céu. E lá ele vê um grande trono, e em cima do trono estavam os serafins, louvando e glorificando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só que Isaías também era um homem limitado, ele se sentia inseguro. Aleluia. E ele disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Ou seja, ele reconhecia que era falho. Semelhantemente, para que possamos nós alcançar a graça e a misericórdia de Deus, é necessário reconhecer que a nossa carne é inclinada ao pecado. Aleluia. E que se não fosse a misericórdia de Deus colocando o seu filho numa cruz, de maneira alguma nós conseguiríamos por nós mesmos permanecer na presença do Altíssimo. É verdade, Deus. Aleluia. Então é necessário confessar diante de Deus: Pai, sou totalmente dependente do Teu Espírito, me lava, me purifica. E diante do reconhecimento das limitações de Isaías, a palavra vai dizer que o anjo, com uma tenaz, ele pega uma brasa viva no altar, uma brasa acesa, e coloca na boca do profeta e diz:
as suas iniquidades estão purificadas. Louvado seja Deus. Aleluia. E quem é que purifica as nossas iniquidades? É Jesus Cristo. Aleluia. Ele foi sacrificado pela minha vida e pela sua, quando nós merecíamos a morte, mas pela misericórdia de Deus, nós não fomos consumidos pela ira. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Misericórdia do Senhor tem sido louvado a cada manhã. Todas as vezes que então nos levantamos e recebemos uma nova oportunidade para louvar e glorificar o nome do Altíssimo. Aleluia. Quantos livramentos o Senhor tem dado no decorrer de um dia? Alguns que nós conseguimos ver e alguns a qual nós nem vimos. Mas Deus estava ali, guardando, protegendo, livrando. Aleluia. Mas tem um propósito. O propósito é o índio, é que nós venhamos abrir a nossa boca, confrontar o inferno, sabendo que na frente da peleja se encontra o dominador dos céus e da terra. O nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Ele está na frente Jesus. da peleja. E porque muitas das vezes tememos abrir a nossa boca, eu não vou fazer isso, eu não vou anunciar a palavra, eu não vou louvar, eu não vou glorificar. Porque o inferno vai se levantar, vai ter retaliação sobre a minha vida. Aleluia. Foi lido hoje nessa noite Jonas. Jonas, ele teve medo do quê? Da retaliação do inimigo. E muitas das vezes o crente também tem o medo da retaliação do inimigo. Ele cala a boca, ele se limita a fazer a obra com medo de sofrer retaliações. Irmão, mas dura coisa é cair na mão de Deus. Jonas caiu na mão de Deus. E quem o livrará? Aleluia. Se o inimigo se levantar contra mim, contra a sua vida, Jesus está na frente da peleja. A guerra não é minha nem sua, mas pertence a Ele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então não devemos nós nos limitar de maneira alguma. Porque se o inimigo não se levantar por omissão, podemos nós correr um grande risco de cair nas mãos de Deus. Deus, por misericórdia, abriu a boca do peixe e reintroduziu Jonas de volta de propósito. Irmão, essa passagem de Jonas é escritinha na minha vida. Outrora eu me limitei a fazer a vontade do Altíssimo. O grande peixe me engoliu e pela misericórdia de Deus eu fui reintroduzido novamente ao seu propósito. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Então eu posso te dizer que eu sou um testemunho vivo, aleluia, de um algo a qual aconteceu com Jonas. E que Deus possa me capacitar para que este algo novamente não aconteça. Mas sem o Espírito Santo não conseguimos. Aleluia. E sendo Isaías purificado, com brasa viva, tirado do altar, sendo purificado das suas iniquidades, aquele homem que era totalmente inseguro, dizendo que era homem de lábios impuros, agora lá no livro de Isaías, capítulo 60, verso 1, ele está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a clamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos que estão presos. Aleluia. Quem vai te capacitar? Quem vai te revestir? É o Espírito Santo de Deus. E aonde é que anunciamos o Evangelho? É somente no templo, na casa de oração, de maneira alguma. Aleluia. É no ambiente de trabalho, é na rua, é pro vizinho. Lembra da obediência que louva e glorifica a Deus? A obediência a Deus também é uma pregação viva. Aleluia. Glórias a Deus. Isaías também viu os anjos e tinham 6 asas, os serafins. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. Existe uma mensagem a qual foi deixada a Isaías e a qual é deixada também
para as nossas vidas. Presta atenção. O anjo tinha 6 asas. Com 2 asas ele cobria o rosto, mostrando para tudo e para todos que o brilho da glória de Deus não pode de maneira ser ofuscado, porque a glória de Deus resplandece sobre todas as coisas. Glória a Deus. Com 2 asas eles cobriam os seus pés. Isso nos revela que mesmo eles sendo servos particulares do Altíssimo, aleluia, mesmo sendo eles servos que estão introduzidos na presença de Deus, ainda assim são limitados. Aleluia. Então isso nos revela que verdadeiramente Deus, com a sua onipotência, tem tido misericórdia da minha e da sua vida, porque nós, criaturas limitadas, somos sustentados pela presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, com apenas 2 asas eles cobriam os seus pés. Então não é preciso muito. Eles não podiam estar voando com as 6 asas, voavam com apenas 2 asas. Então isso nos revela que não é necessário muito. Não tem necessidade de enfeitar. Aleluia, como vemos mundo afora. Mesmo na nossa humildade, podemos sim louvar e glorificar e agradar a Deus com a nossa simplicidade. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Moisés e os profetas, através do Espírito Santo, pregoaram a lei, um caminho mais estreito e apertado do que a graça. Jesus Cristo disse que estreita é a porta e apertado é o caminho. São poucos que passam por essa porta, mas a espaçosa larga é o caminho que conduz à perdição. São muitos que passam por esse caminho. Aleluia. Só que se nós parar para analisar, a lei do Antigo Testamento, ela era um jugo pesado. Quem conseguiu cumprir a lei? Teve um: Jesus Cristo. Fora Jesus Cristo, a humanidade, ninguém sobre a face dessa terra pôde cumprir as leis a qual Deus deu a Moisés. Então eu posso entender que aquele caminho realmente era mais apertado e estreito que a graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Os profetas também anunciaram a vida de Cristo, trazendo a graça para os que creem e o juízo para aqueles que não creem. Ou seja, a mesma palavra que hoje nos santifica e nos justifica para alcançar o céu, é a mesma palavra que naquele dia vai condenar e lançar no inferno todos aqueles que ouviram e não a receberam. Ou seja, a palavra é uma espada, ela vai cortar os 2 lados. Ela corta em nós, trazendo à nossa consciência a existência do pecado, que precisamos lutar contra ele, mas ela também vai cortar sobre mim, porque a mesma palavra que hoje manifesta a graça é a mesma palavra que vai exercer o juízo sobre todas as nações. Aleluia, Deus. Foi dito hoje nessa noite no louvor que Jesus Cristo nos abraça. Aleluia. É por quê? Porque nós merecemos? De maneira alguma. É pela misericórdia dele. Realmente, Jesus Cristo hoje nos abraça pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas todos aqueles que ouviram essas palavras e não a receberam e nem praticaram em suas vidas, o mesmo Jesus que hoje nos abraça também pisará o ímpio no grande lagar da ira de Deus. Aleluia. Aleluia. Temos nós abraçado a Jesus Cristo? Temos nós recebido essa palavra?
Louvado seja Deus, eu creio nisso. Porque se não fosse pela misericórdia do Senhor, nem aqui nós estaríamos. Mas, pelo sacrifício de Cristo, a sua misericórdia nos alcançou. E o caminho que o inimigo colocou na minha vida, para tentar ceifar a minha alma, foi frustrado. Porque Glória a Jesus Deus. na cruz garantiu para mim e para você a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. E o inimigo ele quer isso. Enquanto Jesus Cristo quer resgatar almas, Satanás quer ceifar almas, para que naquele dia sejam lançados no lagar da ira de Deus. Mas nós recebemos um abraço. Jesus Cristo está neste lugar. Glórias a Deus. Como anunciado pelos profetas, Jesus Cristo veio ao mundo. Gerado pelo Espírito em Maria, Jesus nasceu, cresceu, dando continuidade ao plano de redenção de Deus para a humanidade. Jesus, com aproximadamente 30 anos de idade, deu início ao seu ministério na terra. Aleluia. E se direcionando ele ao Jordão, ali foi batizado por João Batista. Lembram que no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação da humanidade, na criação do homem? Agora, no início do ministério de Jesus Cristo, a Trindade também se encontrava aqui presente. De que forma? A palavra vai dizer que quando Jesus Cristo era batizado, ele orava. Aleluia. E enquanto Jesus Cristo orava, os céus se abriam ao meio. O Espírito Santo descia em forma corpórea de uma pomba. Uma grande voz bradava, dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. A palavra vai dizer que Deus se agradou em moer a Jesus Cristo. Está lá em Isaías. Se o próprio Filho do Altíssimo foi moído nessa terra, imagina em você. Irmão, se eu contar um testemunho, eu ia levar muito tempo, mas na realidade, estou passando por uma ruína tão grande, mas eu tenho deixado de olhar para o meu problema, e a minha mulher às vezes pergunta: Ernesto, como é que você está tão tranquilo nessa beleza, nessa situação que você está? Aleluia. Eu falo para ela porque eu estou enxergando o problema, eu estou enxergando. É para aquele que está com o meu problema na palma da tua mão. Aleluia. Está no controle. Aleluia. Tentamos e nos levantamos porque o Senhor nos sustentou. Então, que problema, que dificuldade poderia ser maior do nosso Deus? Não tem nada no céu, na terra e nem debaixo da terra que possa ser maior do que Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O meu problema é o seu. Está na mão dele. Aleluia. Glorificado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para concluir esta mensagem, a palavra vai dizer que o profeta Ezequiel, homem cheio do Espírito de Deus, Ezequiel no capítulo 37, verso 9, ele teve a visão do vale dos ossos secos. E nessa visão, Deus ordenou que o profeta profetizasse. E o profeta Ezequiel, debaixo da obediência a Deus, ele disse: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses corpos para que vivam. Obrigada, tá? Aleluia. Lembram que o Espírito Santo estava presente na criação da humanidade, ou na criação do homem? Ali vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Aleluia.
Aleluia. Soprar significa dar vida. E vento soprado por Deus significa Espírito Santo. Então, Aleluia. o Espírito Santo sopra o vento trazendo a vida. Aleluia. Mas o que tem a ver o vale dos ossos secos com Deus soprar no homem para que isso fosse feito alma vivente? Irmão, a realidade é que por conta da desobediência do Éden, desobediência essa que veio também de geração em geração, a humanidade estava semelhante ao vale dos ossos secos. Se não fosse a misericórdia de Deus, a humanidade estaria como? Perecendo no pecado, semelhante ao vale de ossos secos. Deus soprou o fôlego de vida, dando a vida ao homem. Semelhantemente, Deus também, através do sacrifício de Jesus Cristo sendo morto, ressuscitando ao terceiro dia, Ele disse: ó, eu estou indo, eu vou preparar uma morada, só que da mesma maneira que eu voltarei, mas até que eu volte, vocês não estarão órfãos. Glória a Deus. Porque eu vou enviar o meu Espírito Santo Consolador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. Glória a O Deus. cumprimento da promessa feita por Jesus está em Atos 2, versículo 22. E veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Glória a Deus. Aleluia, O Jesus. mesmo Espírito a qual Deus soprou e fez com que o homem fosse feito alma vivente, é o mesmo Espírito a qual desceu naquele culto, naquela casa, enchendo tudo, porque a humanidade estava vazia, mas Deus hoje nos enche com a presença do seu Espírito. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Aleluias. A palavra vai dizer que uma vez reconciliado com Cristo, aleluias, nascemos novamente, morremos para o mundo e nascemos com Cristo. E uma vez que recebemos a presença do Espírito Santo, recebemos a noção que ainda assim somos falhos, ainda assim somos errantes, ainda assim somos pecadores. Mas qual que é a diferença do pecador que está no mundo? E qual a diferença de nós, criaturas limitadas, mortais? A diferença é que quem está no mundo está conformado com o pecado. Mas eu e você, com a ajuda de Jesus Cristo e do seu Espírito, temos lutado diariamente contra a nossa natureza falha e carnal, buscando não as coisas terrenas, mas nos inclinar primeiramente para as coisas que vêm do céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus tem vida eterna para mim e para você. Só que Ele também tem livramento, Ele também tem escape, Ele também tem paz para acrescentar na minha vida e na sua. Aleluia, meu Deus. Jesus Cristo foi moído nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Passaremos nós também por problemas, por dificuldade, mas nós devemos ter a nossa firme confiança. O Espírito Santo de Deus nos capacita para a peleja, para que possamos assim pelejar juntamente com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então o pecado gera a morte, mas Deus dá vida. Aleluia. A desobediência gera a morte, mas o Espírito Santo traz vida. A humanidade ela estava condenada à morte, mas Deus, por misericórdia, enviou Jesus Cristo para que este colocasse sobre nós o seu Espírito, colocando por terra o agrilhão da morte, para que nós viéssemos ser preservados em vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós recebido a vida
do Altíssimo. Aleluia. O fôlego para podermos para que o seu nome venha a ser louvado e glorificado. Então que seja feita a vontade de Deus na minha e na sua vida. Eu agradeço a minha amiga maravilhosa oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor que me concedeu essa oportunidade. Agradeço a cada irmão que está sentado hoje, nessa noite, nessa tribuna. Agradeço verdadeiramente a comunhão maravilhosa desta igreja. Que seja dada toda a honra e toda a glória ao Altíssimo.